Glorificamos a Ti, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Somos gratos, ó meu Deus, pelo privilégio, pela honra de estarmos na Tua casa, para juntos, ó meu Senhor, nós exaltarmos o Teu nome. Somos gratos, meu Deus, porque verdadeiramente o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Somos gratos, meu Deus, porque quando nos lembramos do Senhor, lembramos-nos do seu atributo principal, que é a justiça e a graça do Senhor sobre nós. Quando lembramos do Senhor, lembramos que somos pó, mas que temos o Senhor dos exércitos trabalhando em nossas vidas. Lembramos que somos pó, mas que temos um oleiro que sabe a quantidade de água, o oleiro que sabe o ponto do barro ser amassado. Quando lembramos do Senhor, lembramos que sempre há uma oportunidade de restauração. Quando nos lembramos do Senhor, nós nos lembramos de que fomos resgatados pelo Senhor dos exércitos, que fomos resgatados do lamaçal, do charco de lodo, e o Senhor que arrancou nossos pés de tal situação e nos colocou firmado na pedra de esquina, na rocha, na pedra angular. O Senhor quem tirou de nós tudo aquilo que era condenação, tudo aquilo que era miséria, tudo aquilo que traria para o seu sentimento dor e malefícios. O Senhor que arrancou de nós, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, tudo aquilo que era para nossa condenação, onde o inimigo da nossa alma olhava para cada um de nós, apontava o dedo, apontava para a nossa face, e nós não tínhamos como nos proceder diante das tais acusações. O ser humano não tinha como falar algo diante de tantas acusações, mas a manifestação do Teu Filho, a manifestação do nosso Salvador, a manifestação de Jesus Cristo, foi que tirou, que arrancou, que aniquilou todo tipo de condenação, de maneira esta de que o apóstolo Paulo, ele diz à igreja de Romanos e a nós que estamos aqui nesta noite: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas sim no Espírito, aqueles que têm como base da sua vida, aqueles que têm como base de fé a palavra do Senhor, aqueles que têm como firmeza da sua vida espiritual, familiar, a Tua palavra, Senhor. A palavra que o nosso irmão Davi, ele vai dizer que ela é a luz, ela é quem clareia, ela é quem vai nos levar até o nosso porto segura, até onde o ser humano sem a mesma não consegue chegar. Esta palavra nos orienta, esta palavra nos faz chegar mais longe, esta palavra nos faz ir além, esta palavra nos faz ir adiante, até onde nem nós acharemos que conseguiríamos chegar. Esta palavra nos faz ir além. Isso é motivo de nós adorarmos o Teu nome, isso é motivo de nós exaltarmos o Teu nome, porque quando olhamos para esta palavra, quando olhamos, aleluia, e passamos por ela, ela mesmo vem dizer que através das sagradas escrituras nós receberemos fé, nós receberemos fortalecimento, receberemos renovo. Pela Tua palavra, meu Deus, vem a fé. Não vem a fé, Senhor, pela palavra do homem, não vem a fé pela palavra do que qualquer autoridade possa dizer neste país. Não, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela Tua palavra.
ela quem nos orienta, ela quem nos fortalece, e é nela, Senhor, que nós seguimos, e é por ela que nós caminhamos. Que esta palavra seja, aleluia, o baluarte da nossa vida. Que esta palavra seja, Senhor, o centro de todas as coisas na nossa caminhada. Que esta palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela que só ela consegue entrar na divisão da alma e do espírito, onde nenhum ser humano, onde ainda que o homem conheça de anatomia, ele não consegue saber e discernir onde é a divisão da alma e do espírito. A tua palavra consegue porque ela é mais viva do que qualquer ser humano, consegue porque ela tem um discernimento melhor e maior do que qualquer ser humano. É por isso, meu Deus, que antes mesmo que saia uma frase, ou sequer uma vírgula, uma sílaba dos nossos lábios, a tua palavra, ela já sai na frente. Aleluia. A tua palavra, ela já vem nos orientando. A tua palavra já vem nos advertindo. A tua palavra já nos vem exortando. A tua palavra já vem nos animando. A tua palavra vem nos fortalecendo. É esta palavra que nós viemos nesta noite para ouvir e receber, aleluia, e entregar. E por ela, Senhor, nesta noite, ser pessoas mudadas e restauradas. É por esta palavra, Senhor, e pelo Senhor, que é o dono desta palavra. O Senhor que é o dono não apenas da Bíblia Sagrada, mas tudo que contém na mesma. É por isso, Senhor, que nós te louvamos e exaltamos. Porque quando nós olhamos para a tua palavra de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que a tua palavra, Senhor, diz para cada um de nós: não temas. O Senhor dos exércitos, pela tua voz e a voz das tuas sagradas escrituras, vai nos dizer: continue firme, porque o Senhor dos exércitos é conosco. Senhor, quantas e quantas adversidades a tua igreja tem passado até chegar aqui, mas a tua palavra tem nos fortalecido. Ah, meu Deus, quantas coisas nós temos vivido, mas quando olhamos para as sagradas escrituras, nós vamos ver que muitos e muitos irmãos já passaram e sobreviveram. Muitos irmãos passaram e chegaram até do outro lado. Quando nós olhamos, Senhor, para tudo que estamos passando e olhamos para as sagradas escrituras, nós vamos ver que nós também venceremos, nós também chegaremos do outro lado. Então, Senhor, que possamos continuar, que possamos prevalecer diante de toda e qualquer adversidade, que possamos prevalecer diante de qualquer mal que tentar sobrevir sobre nós, que possamos prevalecer diante de qualquer circunstância que aparentemente seja ao contrário. Ah, Espírito de Deus, eu quero te pedir nessa noite, vem sobre nós o teu Espírito, vem sobre nós a tua palavra, arrancando todo o mal, tirando toda a cinza. Que o vento do teu Espírito Santo continue soprando sobre a tua igreja. Que o vento do teu Espírito Santo sopre, trazendo restauração no físico, trazendo restauração espiritual, trazendo restauração, Senhor, no interior, no emocional, familiar, conjugal. Que o vento do teu Espírito venha sobre nós, arrancando todo o pecado, tirando todo o mal. Senhor, o pecado, o nosso adversário que quer nos destruir, quer nos aniquilar, não deixa, mas que o teu Espírito Santo venha com braço forte, venha com mãos fortes e nos levante. Mantenha, sustente a tua igreja neste tempo, como o Senhor sempre tem sustentado. Continua sustentando o teu povo, abrindo a nossa visão, ampliando o nosso olhar, para que possamos olhar, aleluia, para que possamos ampliar nossa visão de uma forma sobrenatural. Não deixa, Senhor, mudarmos se não for para melhor. Não deixa nós mudarmos por influência deste mundo, não. Não permita, Senhor, com que este mundo venha nos influenciar, mas que possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos receber e perceber, Senhor, e experimentar
a tua vontade perfeita, a tua vontade que é agradável. Que pelo teu Espírito Santo possamos experimentar coisas que na naturalidade humana o homem não consegue experimentar, mas que pelo teu Espírito Santo possamos experimentar, Senhor. Vem sobre nós, manifesta o teu querer, manifesta o teu poder e traga vida e cura para os nossos corações. Senhor, continue conosco nessa noite, continue trabalhando, continue operando, continue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dando graça a cada irmão, a cada irmã, a cada membro, a cada congregado. Continue dando graça ao pastor que preside sobre nós. Guarde o teu filho, guarde o teu servo. Esconde o nosso pastor debaixo das tuas mãos. Não deixe, Senhor, que nenhum mal chegue na tenda do teu filho, mas que ele venha estar guardado, ele que é a autoridade maior sobre nós espiritual. Ele que é a autoridade sobre todo este ministério. Sabemos do tamanho da responsabilidade, sabemos do tamanho da carga que o teu servo carrega. Sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem confiado a ele algo grandioso com este ministério, mas uma responsabilidade maior de entregar essa noiva, Senhor, se o Senhor voltar hoje. Meu Deus, então guarde o teu filho, continue dando sabedoria, continue dando graça, continue sustentando, Senhor, dando uma visão além da nossa, dando, Senhor, uma visão além daquilo que nós enxergamos. E a cada obreiro que está ao seu lado, a cada diretor deste ministério, a cada vice-presidente, ó Pai, pastor Paulo Correia Júnior, que não apenas, Senhor, é o vice, é um deputado, Senhor, não, mas que também é um vice-presidente neste ministério, e tem trabalhado, tem ombreado juntamente com o nosso pastor. Senhor, guarda o teu filho no legislativo, guarda o teu filho, Senhor, como autoridade eclesiástica. Senhor, dá, Senhor, suporte espiritual na Assembleia Legislativa e dá suporte espiritual no administrativo deste ministério. Abençoe, Senhor, pastor Rodrigo Correia, dá vitória para o teu servo também, que é um dos vice-presidentes. Abençoe o pastor Adonias Alves, dá graça para o teu servo, guarda ele, que neste tempo, Senhor, onde nós precisamos de uma palavra, precisamos, o Senhor tem levantado os teus servos como autoridade. Abençoe o pastor Antônio Carlos Rezende, Senhor, que está passando por esse momento, onde todos nós estamos passando junto. Dá saúde para o teu servo, visita ele naquele hospital, visita ele naquele leito, visita ele ali, Senhor, trazendo oxigênio natural para o teu servo, para que ele não precise de aparelhos, mas sim, ó Senhor, que o teu oxigênio venha sobre ele a partir, Senhor, da oração da tua igreja. Ah, Senhor, guarda o teu filho, dá saúde, Senhor, no sangue, no organismo, no pulmão. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nenhum mal venha a ser maior do que o teu poder sobre a vida do teu servo, pois ele está nas tuas mãos. Ah, Senhor, ele está, Senhor, debaixo do teu controle. Abençoe a pastora Diná, tua serva, que tem lutado neste tempo, Senhor. Dá saúde para tua filha, dá graça para tua serva, seus familiares, ó Pai, que tenham lutado, orando, intercedendo, o ministério que tem intercedido pelo teu filho. Dá, Senhor, nos dá força neste tempo para continuar orando e acreditando, Senhor, na tua palavra e no teu poder. Abençoe o pastor Sérgio, meu Pai, que é um dos vice-presidentes. Dá graça para o teu servo, pastor Davi, Senhor, que está ao lado do nosso pastor. Dá saúde para o teu filho. Abençoe, Senhor, a pastora Eliane, que é a líder deste departamento de Mulher V. Pastora Pauliane, meu Pai, que está liderando o departamento de jovens também. Dá graça para a tua serva. Abençoe a cada líder setorial, a cada líder regional de cada departamento, a cada pastor, ó Pai, setorial, local, regional. Nos guarda, Senhor, nos dá força, nos dá uma palavra sempre, Senhor, dos céus, o pão que vem dos céus para a tua igreja. Meu Deus, guarda a nossa família, guarde os nossos filhos, esconde os nossos filhos debaixo das tuas mãos. Abençoe, Senhor, o corpo de obreiros da tua igreja, os presbíteros, os diáconos, Senhor, sustenta com braços fortes. Aqueles que estão desanimados, anima-os.
Aqueles que estão, Senhor, entristecidos, tira toda a tristeza. Aqueles que estão sem coragem, Senhor, os encoraja. Aqueles que estão desmotivados, meu Deus, que a Tua palavra venha os motivar. Aqueles, meu Deus, que estão desanimados, anima-os e fortalece-os. Aqueles que estão na sua casa, recluso, com medo, arranca, meu Senhor, o domínio do medo e dá um espírito de ousadia. Aqueles que não têm, Senhor, força para vir mais para a Tua casa, fortaleça-os, resgata-os, ó Pai, e dê do Teu Espírito Santo sobre eles. Senhor, nós oramos por aqueles que cuidam dos utensílios da Tua obra, aqueles que cuidam, Senhor, que mantém essa casa limpa. Em nome de Jesus, dá saúde, ó Pai. Aqueles que têm amado a Tua obra, continue fortalecendo, continue dando graça. Em nome de Jesus Cristo, os dizimistas desta obra, Senhor, os ofertantes desta casa, Senhor, que o devorador, o migrador não tenha poder sobre eles. Eles que têm mantido esta casa aberta, eles que têm mantido as transmissões, Senhor, pela internet. Meu Deus, em nome de Jesus, guarde a cada dizimista, a cada ofertante. Aqueles, meu Deus, que têm entregado a sua oferta alçada, meu Deus, que têm com muita alegria, Senhor, abençoando esta obra, abençoando, Senhor, as nossas vidas. Manda com que a bênção, que a provisão, a multiplicação sejam derramadas sobre os corações. Senhor, guarda o financeiro da nossa igreja. Abençoe aqueles que administram. Abençoe, Senhor, os diretores financeiros, a cada tesoureiro de cada igreja. Guarda os Teus filhos, não deixa com que nenhum espírito mal se apodere dos corações dos Teus servos. Que as suas famílias sejam guardadas. Senhor, também os colaboradores de missões, os mantenedores de missões, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm mantido a obra missionária, aqueles que fazem parte da liderança, em nome de Jesus, dá força para os Teus servos, para que continue trabalhando, fortalecendo a obra missionária neste tempo. Ah, Senhor, nós oramos nesta noite, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Tua bênção. Eu quero fazer uma oração especial também para o meu pai, pela minha mãe. Guarda o meu pai, Senhor, guarda a minha mãe. Esconda o meu pai e a minha mãe debaixo das Tuas mãos. Esconda, Senhor, missionária irmã Maria Raimunda. Esconda o diácono irmão Pedro. Esconda, Senhor, também o ministro de louvor Pedro Júnior. Esconda a diaconisa, Senhor, Simeia. Esconda o meu cunhado, irmão João Carlos Barduco. Esconda o meu sobrinho, João Carlos Barduco, filho, debaixo das Tuas mãos. Senhor, porque se nós não orarmos pela nossa família, nós não temos como orar pelos que são de fora, Pai. Por isso eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família. Oro pelo meu filho Samuel, oro pela minha filha Sara, oro pela minha esposa, missionária Kátia, que tem ombreado junto comigo nessa obra. Senhor, guarde a Tua filha, esconda ela debaixo das Tuas mãos, dando sempre sabedoria, Senhor, para conduzir o departamento que é sobre a sua responsabilidade, juntamente com a missionária Magali. Também, Senhor, as irmãs do círculo de oração, dá graça para a Tua serva, dá saúde, dá sabedoria, Senhor, e dá paciência a cada dia, tanto familiarmente como ministerialmente, ó Pai. Abençoe, Senhor, a nossa casa, abençoe os obreiros que estão ao nosso lado. Meu Deus, guarda os Teus servos, guarda o pastor José Pereira, esconda o Teu filho debaixo das Tuas mãos. Senhor, também o pastor Gideon, pastor Rafael, esconda os Teus servos que estão diuturnamente conosco. Meu Deus, sustenta os Teus servos, presbítero Petrônio, também nosso irmão Maico, irmão José Carlos, em nome de Jesus, os diáconos desta obra, irmão Inácio, dá força para o Teu servo, guarda ele, também nosso irmão Adilson. Meu Deus, guarde a Tua igreja, aos obreiros que fazem parte do altar, ó Pai. Eu não vou falar o nome, que eu vou esquecer de alguém, mas eu sei que o nome está guardado aí nos céus. Eu sei que no rol celestial o Senhor tem anotado cada nome de cada presbítero, cada pastor que compõe, Senhor, este altar, que tem ombreado conosco. Em nome de Jesus, guarde os Teus servos, o Senhor, que sabe cada nome individualmente.
Guarde os teus filhos debaixo das tuas mãos, as suas famílias, ó Pai. A cada músico, a cada levita desta igreja, esconda-os debaixo das tuas mãos. A cada, Senhor, departamento, a cada, Senhor, membro, a cada componente de departamento, esconda, Senhor, e dá a tua vitória, e dá a tua bênção. Senhor, se eu esqueci de algum nome, que o Senhor, que nunca se esquece de ninguém, o Senhor que não esquece o nome sequer, porque a tua palavra diz que o Senhor conta os fios do nosso cabelo. O Senhor sabe quantos fios temos de cabelo na nossa cabeça. Então, meu Deus, visita cada irmão, visita cada irmã, visita cada jovem, cada adolescente, independente de ser do Casqueiro, que seja, Senhor, do Vila Nova, que seja de São Vicente, que seja de Santos, também Praia Grande, Guarujá, Vicente de Carvalho, em nome de Jesus, do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo, que o nosso Brasil, que o globo terrestre, estejam guardados e escondidos debaixo das tuas mãos. Continue conosco nesta noite, porque grande é o Senhor para nos visitar, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mesmo, Senhor, numa cidade grande, aleluia, mesmo no monte alto, o Senhor está ali, o Senhor conhece. Por isso nós o exaltamos nessa noite, pela tua grandeza. O exaltamos nessa noite, porque grandes coisas o Senhor ainda fará por nós, e por isso nós estamos alegres. Fique conosco, ó Pai. Continua no decorrer dessa reunião, nos dê sabedoria no ministrar da tua palavra. Abre o nosso entendimento, tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, que possamos ser lembrados, e que a tua palavra esteja livre de atuação no meio dos teus servos. Para a glória do teu nome, nós oramos, te louvamos e te agradecemos, não só agora, mas para todo sempre, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade no nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria. Alegria. Fique de pé em nome de Jesus. Diga: grande. Grande é o Senhor. É o Senhor que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, declare, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
E agradecer, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quem pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Aleluia. Podeis assentar. Ele é. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Calbi, cadê o Calbi? Dá uma melhorada nesse som para mim aqui. Só um pouquinho do retorno para mim aqui. Olha para mim aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Hino de número 323. Vamos adorar o Senhor com muita alegria. Paz do Senhor para os irmãos. Aleluia. Você também que está aí do outro lado, vamos louvar a Deus com o hino de número 323 da nossa harpa cristã. Palavra de alerta para as nossas vidas, para os cristãos, para aqueles que almejam a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino 323. Precisamos despertar para o tempo de hoje. Aleluias. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão produtos já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para os céus, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Será arrebatado eu para o céu quem dera,
pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para os céus, onde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Levantai os vossos olhos. Acho que está com médio, muito médio aqui. Tira um pouquinho do médio para mim. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Se coloque sobre os seus pés. Amós, capítulo de número 5. Glória a Deus. Ou melhor, capítulo de número 4. Amós, capítulo de número 4. E o versículo de número 11 e 12. Amós, capítulo 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso estamos aqui mais uma vez na sua casa, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Diz a palavra assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu, e Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Quem foi que disse? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Nós vamos dar início já ao estudo da nossa palavra. Eu quero dizer para os irmãos, eu coloquei até um tema hoje no banner, né? Coloquei até um tema. O tema foi o encontro. Diga comigo, o encontro. Glória a Deus. Quando nós olhamos o encontro, nós vamos imaginar que sempre é algo que nós estamos ansiando muito, aguardando muito por isso. Só que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós estamos aprendendo nesse trimestre a respeito dos profetas profetizando em tempo de crise, em tempos de crises, né? É o tema central da nossa revista da Escola Dominical. Interessante é que mesmo sendo uma reedição, né? Deus ele tem o controle de todas as coisas. Que foi justo nesse tempo que Deus permitiu que essa lição viesse a nós. É um tempo onde a igreja do Senhor, é um tempo onde nós que somos o Israel de Deus, estamos passando por tudo isso, vivemos tudo isso e realmente precisamos profetizar em tempo de crise. Realmente precisamos profetizar em tempo de crise. Por que, pastor? Porque profetizar enquanto as coisas estão bem é tranquilo, né? Mas no tempo onde a gente olha e vê uma aparente destruição, é aí que Deus ele nos chama para profetizar. Mas deixa eu falar algo com os irmãos a respeito desta palavra. Nós vamos passar, se não me foge a memória, a lição de número 4, que fala sobre Amós, né? Mas nós vamos nos lembrar que esta palavra que nós acabamos de ler, irmãos, eu não sei se os irmãos aqui se lembram, mas é uma palavra que muito se pregava ou se prega, agora há pouco, porque não existe mais aquelas festividades, hoje é congresso, né? E pré-congresso, mas aquelas festividades que
os jovens ficavam de uniformezinho, tudo assim, de gravata e tudo, e colocava aquelas placas na parede assim, né, com brilhante e tal, o 24º aniversário do grupo de jovens, não sei o quê, né? Naquele tempo não tinha grupo de adolescentes, não tinha separação de adolescente, era só ou jovem ou criança, né? E aí eu me lembro que muito se usava esse versículo. Muito se usava esse versículo para falar do arrebatamento da igreja. Amós capítulo 4, versículo 12, que diz: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel. Muito se usava esse versículo para falar de arrebatamento, quando na verdade não é. Muito nós pregávamos, ou ouvíamos pregar, não é verdade, sobre isso. Olha, prepara-te para encontrar com Jesus no arrebatamento da igreja. Glória a Deus por isso, porque muitas pessoas foram salvas através desta palavra. Mas esta palavra, o contexto principal, está chegando o lencinho lá, né, o Petrônio, glória a Deus. O contexto principal desta palavra não é arrebatamento da igreja. O contexto principal desta palavra, diga comigo, é uma advertência, diga, uma advertência de Deus. Amém? Diga comigo, um alerta, não, diga um alerta de Deus. Amém, irmãos? Quando nós vamos ver essa passagem de Amós, nós vamos nos lembrar de algumas perguntas que nós mesmos fazemos. Quando nós olhamos para o sábio Salomão que vai dizer em Eclesiastes, aquele que ele vai dizer assim: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. E há alguns versículos que nós entendemos com o passar do tempo. E quando Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, automaticamente ele vai dizer que Deus é o dono do tempo. Mesmo ele sendo atemporal, ele não precisa do tempo, mas o tempo existe por causa do homem. Deus, mesmo ele sendo atemporal, ele é o Senhor do tempo. Ele domina o tempo. Ele domina qualquer coisa que houver, seja na terra, fora da terra, ele domina. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos entender muito bem isso. Nós vamos entender o controle de Deus, a soberania de Deus, a graça de Deus, através do alerta dele. Nós vamos entender que Deus, um dos seus principais atributos é a justiça, é a misericórdia. E se a justiça é um dos principais atributos de Deus, a graça de Deus é manifesta através da justiça. Se o juízo faz parte de um atributo de Deus, a graça de Deus também é manifesta através do juízo. Pastor, que loucura é essa? Deus, ele é o Senhor de toda a graça. Amém ou não amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O que o senhor está falando? Por quê? Porque o livro da profecia de Amós, um dos profetas menores, é um livro que fala da graça de Deus, da soberania da graça de Deus sobre o povo de Israel. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Lê para mim, por gentileza. 1 Pedro 5 e 10. Olha o que diz aí. E o Deus de toda graça. Espera aí, o Deus de toda a então, graça. Graça é um atributo de Deus. Amém ou não amém? Porque ele não tem, ele é de toda a graça. Que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, meus irmãos? Então esse Deus que é dono de toda a graça, ele manifesta a sua graça da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Porque, pastor, o governo de Deus, a democracia por causa do homem, o governo de Deus é teocrático. Ele não precisa da opinião de ninguém para fazer alguma coisa. Deus não precisa. Deus não está preocupado se eu estou de acordo ou se eu não estou de acordo.
Ele vai fazer porque Ele é o dono de todas as coisas. Não é que Ele é um tirano, não. Porque às vezes a gente acha que Deus é um Deus tirano, não. Mas o juízo de Deus é a manifestação da graça dele sobre nós. Amém ou não amém? Pastor, como isso? Amós capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que Deus ele vai dizer ao povo de Israel. Deus ele vai advertir o povo de Israel. Deus ele vai falar com o povo de Israel. Mas ele vai falar dizendo assim, olha: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Olha só, olha para mim. Ele vai dizer assim: de todas as famílias da terra, eu só reconheci vocês, ó povo de Israel. Deus aqui ele não está falando para um povo, por quê? Porque Amós, quando ele escreve, ou quando ele fala, quando Deus revela para ele a situação de Israel, ele está falando para o reino do norte, que era o Israel, certo? E nesse tempo, Jeroboão II, ou segundo, era o rei de Israel, né? E nesse tempo havia o reino sul. Então, a palavra de Deus, ela abrange todos os reinos. É onde, se não me foge a memória, Uzias era rei do reino sul. Se não me foge a memória, confirma para mim. A palavra de Deus, ela vai abranger todo Israel. Porém, Amós, ele está falando para quem? Para um reino. Amós está falando para aquele povo que estava no reino norte, especificamente. Mas a palavra de Deus, ela abrange todo o Israel, toda Jerusalém, todos aqueles que o ouviam. Mas por conta de uma situação que estava acontecendo, um exemplo, o governo do estado de São Paulo vai fazer uma advertência para Cubatão. Amém ou não amém? Porém, quando chega em Cubatão, Santos também já vai ficar alerta. Por quê? Porque foi uma fala do governo do estado. Santos, que é a cidade vizinha, Praia Grande, São Vicente, que estão tudo aqui, já vai ficar meio de antena ligada. Pera, isso está acontecendo em Cubatão, então também está próximo de Santos. Era isso que Amós estava falando aqui. Amós estava dizendo, olha, a palavra é para todo mundo. Só que aqui Deus vai dizer para quem? Para o povo de Israel, dizendo assim, olha, eu dei privilégio a vocês. Deus deu privilégio. Ele vai dizer assim, de todas as famílias, eu reconheci vocês. De todo mundo eu conheci vocês. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Ou seja, dei privilégio a vocês. Quanto mais privilégio eu vou dar, mais responsabilidade vocês terão. É a mesma coisa de alguém que é amigo de outro. Tem o privilégio, mas a responsabilidade é maior. Deus ele está dizendo assim, olha, eu dei o privilégio para vocês de serem reconhecidos. Eu dei o privilégio para vocês de serem ainda advertidos. Mas só que é o seguinte, a mesma forma que eu dei o privilégio para vocês, a responsabilidade de vocês é maior do que as outras nações. E quando nós olhamos para a igreja, pastor, a manifestação da graça, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, versículo 4, lê para mim por favor, Romanos capítulo 9, versículo 4, quem achou, lê para mim por gentileza, Romanos 9, 4, o que nós estamos vendo isso, pastor? Porque a manifestação da graça de Deus através da advertência, pode ler, Romanos 9, 4, por gentileza. São israelitas, pertencem à doação e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Amém? Deus está dizendo, olha, são israelitas, fazem parte da promessa, ou seja, tiveram privilégios, mas ao mesmo tempo que você tem privilégio, você tem que entender que a tua responsabilidade é maior. Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Diga comigo, eu tenho privilégio. Do que, pastor? De receber a manifestação da graça sobre mim. Porém, a minha responsabilidade é maior de exercer o cristianismo. A minha responsabilidade é maior em andar com Deus. A minha responsabilidade é maior de seguir os preceitos de Deus. O Deus que estava usando Amós para falar desta palavra,
Ele estava falando, infelizmente, para um povo, e aí nós nos lembramos do coronavírus. Eu estava até dizendo com alguns companheiros, por que a gente não consegue amaldiçoar esse coronavírus? Já prestou atenção? Quando você ora para que Deus dê saúde para alguém, você não consegue sair da tua boca a palavra de maldição. Como assim, pastor? É difícil essa palavra, pastor, é difícil. Por que é difícil? Porque nós somos confrontados. Como assim confrontados? Você que está em casa, os irmãos que estão aqui na igreja. Quem está aqui na igreja, olha para a igreja. Quem está aqui na frente, olha para trás. Quem está aí atrás, olhe para frente, olhe todo mundo para cá. Temos uma mega estrutura. Temos salas, temos cadeira estofada, temos ar-condicionado, temos som, temos agora transmissão ao vivo. Quando olhamos para isso aqui, presbítero Israel, nós somos confrontados. E se não der tempo de eu terminar hoje, eu termino semana que vem, não tem problema. Nós somos confrontados com o que, pastor? Rebaixamos esse púlpito, pastor Rafael. Rebaixamos esse púlpito, colocamos porcelanato, irmão Calbi. Colocamos pedra aqui. Compramos cadeira nova, que Deus fez um milagre. Olhamos para a igreja do Casqueiro, eu estou falando que eu estou aqui. É uma igreja que muitos pastores já passaram, abençoaram, trabalharam, e a igreja está linda. Mas a minha pergunta é, o trabalho que nós fazemos, o nosso desejo foi trabalhar para quê? Para ver a igreja cheia. E quando você chega agora, você vê a igreja vazia. Quando eu chegava na igreja, via muita gente sentado, alguns orando, mas via os irmãos. E agora você não vê. Agora você vê poucas pessoas que ainda estão com medo de vir para a igreja. Pastor, o que é isso? Ei, isso é um alerta de Deus para a igreja. Megas templos, megas estruturas, e para quê? E para quem? Aí Deus vem e diz assim, olha, é bom que vocês tenham uma estrutura linda, mas não é isso apenas que eu quero muito mais que isso. É bom que todo mundo tenha uma estrutura maravilhosa, mas o que é que isso adianta? Eu quero mais do que isso. E como que Deus, Ele nos confronta, pastor? Deus, nesta noite, Ele veio para te confrontar e para me confrontar. E esta palavra é uma palavra para nós mudarmos de comportamento a partir de hoje, em nome de Jesus. É uma palavra para nós mudarmos a nossa postura em nome de Jesus. Porque quando Deus levanta Amós não escreve enquanto tem visão. Não. Amós não escreve enquanto está profetizando. Ele começa a passar a sua visão para o povo de Israel. Depois vem a escrita. Ele começa a falar tudo o que Deus havia falado para o povo de Israel. Aí você vai entender o porquê eu estou falando da estrutura dos templos. Ele está falando para o povo de Israel, que estava no templo, mas estava desviado, estava pecando sem se desviar. Amós está pregando para um povo que não saiu da igreja. Amós estava pregando para um povo que estava na igreja, e achando que Deus não estava vendo o seu pecado. Amós está pregando para um povo que conheciam o agir de Deus porque saíram do Egito. Sacerdotes,
Amós está falando para autoridades, irmão Nilton. Por isso a mensagem dele foi difícil de ser ouvida. Amós está falando para um povo que estava preocupado com seus deleites. Amós estava falando para um povo que estava dentro da igreja, mas que aproveitavam o templo para poder pecar dentro do templo. Amós estava falando para um povo que a sua vida espiritual, que a sua visão espiritual, infelizmente estava contaminado. Amós estava falando para um povo que a cegueira espiritual tomou conta da sua vida. E coisa triste é quando a cegueira espiritual toma conta da nossa vida. Nós até levantamos a mão e adoramos, mas não passa de um levantar de mão e de um culto terreno. Não podemos usar. O que a igreja, pastor, estão vazias? É permissão de Deus. O que tudo isso está acontecendo? É permissão de Deus. Para quê, pastor? Para abrir a nossa visão. Por quê? Porque Deus ele vai falar com o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, eu estou alertando vocês. É tipo assim, um pai falando com o filho: filho, eu vou cortar teu computador, eu vou cortar a internet de casa. E ele não liga. É o pai observando o filho: eu vou cortar teu WhatsApp. E ele não liga. Filho, a partir de hoje você só estuda a Bíblia, você estuda e senta para conversar. Mesmo assim ele continua errando. Foi o que Deus falou com o povo de Israel. A graça de Deus é manifesta através do alerta de Deus. Pare, pastor, que negócio é esse? Vamos lá. Amós capítulo 4, versículo 4. Vinde a Betel e transgredi. Não é um convite, é uma afirmação de Deus. Existe Bíblia que no comentário vai dizer: é um convite de Deus. Não, Deus não está convidando. Deus está usando o profeta Amós para dizer: olha, vocês vieram até Betel e mesmo assim, Betel, que significa a casa de Deus. Betel que era o local onde Deus fizera aliança com Abraão e Jacó. Betel era a cidade onde Deus fez a aliança, e mesmo assim, considerado hoje a igreja, o lugar onde Deus ele faz aliança conosco. Betel era isso, era o lugar, a casa de oração, lugar da oração e adoração. O povo vinha a Betel e transgredia e achava que Deus não estava vendo. O povo vinha a Betel, pegavam o altar e sacrificavam a outros ídolos, ou a ídolos. E dizia assim: vamos continuar, por quê? Porque Deus está prosperando. Eles estavam transgredindo os mandamentos do Senhor. Eles estavam transgredindo aquilo que é os preceitos de Deus. Mas estava em paz o reino norte, estava tranquilo. Não havia guerra. Estava tudo em paz no reino. Mas se Deus tivesse aborrecido conosco, a gente não estava em paz, não estava prosperando, financeiramente não estava bem. É aí que nós nos enganamos. Deus ele vai dando corda. Deus ele vai deixando. Deus ele vai soltando. É como a gente faz quando solta a pipa, né? Você vai deixando ir, até o momento que você vai puxando ele. Às vezes a corda arrebenta e o pipa vai embora. Ou às vezes alguém lá, quando o pipa está lá no ar, que você está todo feliz, alguém passa e corta. Deus ele nos dá oportunidade de arrependimento. Eu creio que neste tempo, meus irmãos, Deus ele está dando oportunidade para a sua igreja se arrepender. Sou difícil dar glória nessa palavra, mas é assim. Porque Deus aqui não está falando com o ímpio. Não, Deus está falando com Israel. E nem sempre a culpa é dos ímpios. Muitas vezes é nós que somos igreja.
Por quê? Porque o ímpio ele já não vem para o templo, irmão Nilton. Mas nós como igreja a gente vem para o templo, continua pecando e achamos que Deus não está vendo. Achamos que Deus continua, tá bom, estou trabalhando, a porta está aberta. E Deus está dizendo, eu estou deixando. Tá tranquilo, não tem enfermidade. Deus diz, eu estou permitindo, eu estou deixando, vai. Porque é a graça de Deus. Só que quando Deus puxa também é a graça dele. Quando Deus ele fala, venha, é o que Deus estava fazendo. Prova, pastor, prova. Ele vai dizer assim, olha, versículo de número 12. Quando Deus vai dizer, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ou seja, adverti, falei, alertei, e mesmo assim vocês não quiseram ouvir, se prepara para a gente se encontrar pessoalmente agora. O que está acontecendo no globo terrestre, pastor? Deus ainda está dando oportunidade à raça humana. O que está acontecendo na terra? Vamos lá, versículo 6. Por isso vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converterdes a mim, disse o Senhor. Deixei vocês de dentes limpos, deixei vocês até passar fome, mas mesmo assim vocês não tomaram atitude. Imagina só, irmãos. Imagina, tal era a cegueira espiritual do povo de Israel, que Deus ele faz eles lembrarem. Deus ele os alerta dizendo, vocês lembram o que aconteceu com vocês, a forma que eu deixei vocês? Por quê? Porque vocês erravam, eu vinha e perdoava. Vocês erravam, eu vinha e perdoava. Vocês erravam, eu vinha e perdoava. Eu fiz tudo isso com vocês, mas vocês não se converteram. E aí é o problema. Deus ele faz, as coisas estão dando errado e a gente acha que é normal. As coisas estão dando errado, mas eu não quero se arrepender, pastor, porque é muito difícil se arrepender. Eu não quero mudar minha postura, pastor, porque eu sempre fui assim. E aí que Deus fala assim, muda de postura, porque eu ainda estou dando oportunidade. Aí Deus está dizendo para a igreja. Deus está dizendo para quem? Para a igreja. Deus vai dizer no versículo de número 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Ou seja, vocês vieram a Betel, transgrediram, foram até o lugar das peregrinações, que está em Josué, continuaram transgredindo. Ou seja, difícil, hein? Na igreja pecam e continuam pecando. Eu vou dar a oportunidade de vocês peregrinar, continuam pecando, mesmo na peregrinação, no lugar da peregrinação, do acampamento. Não vou deixar vocês fixos. Olha só, vou deixar vocês se lembrarem, andarem, mas o pecado continua. Então Deus vai e arranca aquele povo de dentro do templo. Vinde a Betel, templo, e vocês transgrediram, então eu vou tirar vocês. É aí que entra a igreja. Nós, quando eu falo nós, é nós, irmãos. Pastor, você está... Não, é a palavra do Senhor. Ou nós mudamos de atitude. Porque, pastor, as coisas estão acontecendo, e você olha para os crentes, parece que eles estão como tudo estivesse normal. As coisas estão acontecendo e a gente está levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Deus está alertando o seu povo: a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Olha só, estavam dizimando, estavam sacrificando dentro da casa, ou seja, estavam pecando sem se desviar de dentro da casa. Desviado não é só quem está lá fora, quem sai da igreja. Existe desviado dentro da igreja. Que palavra difícil, mas é a palavra, é a verdade. É a palavra que dói os ossos para você ministrar, mas é a realidade. Não tem jeito, irmãos. É um tempo que a igreja de Jesus precisa despertar.
É um tempo que nós como igreja precisamos, olha, ofereceis, versículo 5, ofereceis sacrifício de louvores, que é levedado. Estão oferecendo sacrifício de louvor, mas tem mistura. Estão louvando, mas tem mistura. Para que estou louvando? Tecnicamente e porque eu tenho uma profissão. Não, mas eu continuo, pastor, vamos continuar. Apregoais sacrifícios voluntários, publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Jeová. Amós chega e diz assim: vocês estão fazendo publicidade. É muito forte essa palavra, porque pega nós, pastores, nós líderes também, sacerdotes de casa. Vocês estão fazendo uma publicidade tremenda, mas e aí? Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. O povo de Israel pode ser que não esteja percebendo, mas Deus vai dizer através de Amós: eu estou vendo. Quem disse foi o Senhor Jeová. Quando ele vai dizer quem disse foi o Senhor Jeová, o povo olha e diz: foi Deus mesmo? Que ele poderia dizer foi o Senhor, mas a minha Bíblia vai dizer foi o Senhor Jeová. Acabou, filho. Ele está confirmando que Deus não está com os seus olhos fechados para aquele reino. Diga comigo assim: Deus está atento às minhas atitudes. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está atento às minhas atitudes, ainda que não sejam demonstradas, que sejam interiormente falando. Deus já está observando. Deus está dizendo: vocês estão fazendo publicidade. Estou vendo. Aí ele continua: por isso vos dei limpeza, versículo 7. Além disso, retive vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz chover. É o que está acontecendo. Vamos lá, atualidade. Sobre um campo choveu, mas no outro, sobre o qual não choveu e se secou. Olha só. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Ou seja, sabe o que acontecia? Choveu em tal lugar, a chuva está chegando, a chuva nunca chegava aqui. É tipo assim, choveu em Santos, e por que não choveu em Cubatão? Aí o pessoal de Cubatão ia para Santos, só que quando chegava lá já não tinha mais água. Estou dando um exemplo para vocês entenderem o que Deus estava falando aqui. Está chovendo lá em São Paulo, vamos pegar o galão e vamos correr para lá. Só que quando eles chegavam, eles já estavam cansados, já não tinha mais água. Por quê? Porque era juízo de Deus. E quando eles chegavam e tinham água, Gideão, eles bebiam a água, mas não se saciavam, porque era juízo de Deus. Tem, não tem, eu tenho que andar de um lado para o outro, correndo para lá, correndo para cá, e Deus dizendo: é o meu juízo. Andaram, buscaram água, buscaram de um lado e de outro e não acharam nada. É esse tempo que a igreja de Jesus precisa se levantar. É este tempo que a igreja de Jesus precisa estar atenta, irmãos. Por quê? Porque Jesus está soando a sua trombeta, mexendo com todo o globo terrestre, e a gente parece que está dormindo. Deus está mexendo com tudo que há na terra, e parece que a gente não está nem aí. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e as vossas figueiras, e dos vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha só, terceiro alerta. Fiz tudo isso. Agora nós estávamos vendo aqui a praga de gafanhoto. Não foi isso? Veio até quase a divisa aqui do Brasil e voltou. Deus dizendo assim: estou alertando, e vocês não estão entendendo. Mas aí, mas o coronavírus, isso e aquilo. Irmãos, isso é apenas um alerta de Deus. O ser humano acha que Deus se esquece. Andaram no carnaval fazendo chacota de Jesus. Andaram nas ruas dizendo que Jesus é gay. Andaram
andaram nas ruas falando de Jesus, colocando uma cruz no ânus de Jesus. E você acha que Deus vai deixar passar impune isso, irmãos? Ele nunca precisou de ninguém para o defender, porque Ele é soberano, Ele tem todo o poder. Fizeram um filme dizendo que Jesus era gay no Natal. E você acha que Deus vai deixar passar essas coisas? Irmãos, pastor, mas é a graça. Isso é a graça de Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não negocia e não aceita o pecado, meu querido. Ah, mas estão falando que a misericórdia é isso. Isso é misericórdia de Deus com a igreja. Deus guardando a igreja pela sua palavra. Deus mantendo a igreja pela sua palavra. Você que é a igreja do Senhor Jesus, glorifique o nome de Deus e aproveite, vamos aproveitar a oportunidade de Deus, porque Deus não deixa ser chacota de ninguém. Deus não deixa, irmãos. A igreja de Jesus Cristo, ela vive nesse mundo para ser a luz do mundo, não é para fazer parte. Ah, pastor, mas era sacerdote, era isso. Tanto é que tinha profetas que não aceitavam a profecia de Amós naquele tempo. Por quê? Porque eram profetas mentirosos, profetas que queriam satisfazer Jeroboão, profetas que, se ficasse do lado do rei, sabia que ia comer bem, ia dormir bem. Aí Amós, que cuidava de boi, Amós, que era cultivador de sicômoros, não é isso? Que Deus levanta ele para profetizar contra não apenas o rei, mas contra uma nação. Ninguém queria ouvir. Por quê? Palavra que não alimenta o ego. É palavra de mudança, é palavra de arrependimento. Palavra de arrependimento é difícil ouvir, irmão. Palavra de arrependimento não dá ibope. A gente não pode converter a verdade de Deus em uma mentira para atrair pessoas para a igreja. Ah, mas isso não é, pastor, é tranquilo. Não podemos. Amós, ele vai falar sobre isso. Olha, fiz tudo, Deus vai dizer, fiz tudo e vocês não se converteram, não mudaram. Feri com queimadura. Olha só, mandei as pragas e vocês não mudaram. Irmãos, estamos vendo, não apenas no Brasil, mas no globo terrestre. Você que está na internet, tudo que está acontecendo é o que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam pecando dentro da igreja, dentro do templo. Tem problema, pastor? Estamos na graça. Aí ele continua, ele vai continuar dizendo assim: olha, enviei peste contra vós, à maneira do Egito. Os nossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha só, Deus está dizendo: olha o que eu fiz, e mesmo assim continua errando. Vamos continuar, que a hora já está indo. Vamos lá. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes com tição arrebatado do incêndio, contudo não vos converteste. Aí ele entra o versículo 12. É por isso que um versículo sem contexto é um pretexto que as pessoas criam para poder satisfazer as suas vontades, né? Lê um versículo e acha que aquele versículo é aquilo ali. Não é, existe um contexto. Aí ele vai dizer: já que vocês não me ouviram, já que vocês continuam errando, assim, olha só, portanto assim te farei, ó Israel. Já que falei, já que adverti, e vocês não querem mudar, se preparem para o encontro que vocês vão ter pessoalmente comigo. É assim, ó, estou mandando alerta, estou tocando trombeta, estou avisando, estou mexendo com a terra, estou trazendo terremoto até no México, estou trazendo terremoto em São Paulo, estou trazendo terremoto até em Santos, estou fazendo a terra tremer. E o que é que está acontecendo? Ah, está tudo normal, está tudo em paz. Ei, irmãos,
É a igreja do Deus vivo. É tempo de nós nos despertarmos do sono. É tempo de nós abrirmos a nossa visão. Os terremotos que estão acontecendo não é por acontecer. É Deus alertando a terra. É Deus mostrando para a igreja: eu estou de olho. Aleluia. Eu estou olhando, eu estou vendo o que está acontecendo. Se Deus conhece cada fio do nosso cabelo, meu irmão, da nossa cabeça, imagina que Deus, Ele não vai nos alertar e dizer: igreja, desperta-te, igreja. Porque se eu for pessoalmente, o negócio é mais difícil. Quando Deus Ele fala: ó, eu vou, meu irmão, uma coisa é Ele mandar anjo, que já não é fácil. Uma coisa é Ele mandar alguém, uma coisa é você pedir para alguém fazer o negócio. Outra coisa é quando Ele fala assim: deixa que eu vou fazer. Uma coisa de um patrão, né? Ele manda o empregado fazer, o empregado vai lá e não quer fazer. Por que não quer? Ele até fala, mas ele é empregado. Aí quando o patrão diz assim: tá, tô descendo, tô chegando aí, todo mundo vai de uniforme. Quem nunca usou EPI começa a usar EPI. É isso ou não é? Só que às vezes o patrão diz: eu vou hoje, mas ele vem outro dia. Já foi advertido, o técnico de segurança já advertiu, mas ele continua. Por quê? É meu amigo o técnico de segurança, então não tem problema. Só que o patrão, meu irmão, ao mesmo tempo que ele é amigo, ele precisa cumprir com o seu dever. E é o que nós precisamos nos atentar, meu querido. Não adianta olharmos para o outro lado. A igreja de Jesus é amiga de Deus. Temos privilégios, pastor, temos privilégio, conforme o apóstolo Paulo falou. Temos a graça de Deus, mas temos responsabilidades que o mundo não tem. Aleluia. Temos que entender que se temos a manifestação da graça em nós, nós temos também a responsabilidade que os ímpios não têm. Porque às vezes a gente acha que temos, porque temos privilégio, porque vivemos debaixo da graça. Eu posso fazer porque eu estou debaixo da graça e eu aceitei Jesus. Não pode, meu irmão. Não podemos, meu irmão, porque a nossa responsabilidade é maior. E não tem para onde nós corremos, porque quando nós olhamos para o profeta Joel, que já é o contrário, enquanto Amós profetizou para Israel, Joel já profetizou para o reino sul, não é isso? Lê lá Joel capítulo 1, versículo de número 10 e 12. Quando nós não nos convertemos a Deus, Ele chama a nossa atenção. E quando Ele chama a nossa atenção, Joel vai dizer, capítulo 1, versículo 10 e 12, vê se é isso. Quando Deus falando com Judá, Joel 1, do 10 e 12. O campo está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Que isso, pastor Joel? Abre Naum capítulo 1, versículo 5 para mim. Que isso, pastor? É Joel dizendo assim: olha o que acontece quando a ira de Deus se manifesta. Olha o que acontece quando a ira de Deus se manifesta. O campo não vai dar fruto. Quando a ira de Deus se manifesta, aquilo que a gente acha que é normal, não é mais normal. Quando a ira de Deus se manifesta, a natureza ela muda. E a natureza já tem mudado. Quando a ira se manifesta, meu irmão, se prepare, porque a colheita que era antigamente não é mais igual. A soja que era antiga, como antigamente, já não é mais. É isso? Naum 1, versículo 5 e 6. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Naum capítulo 1, versículo 5 e 6, pode ler. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim. Segura um pouquinho, pastor Ricardo. Os montes fazem o quê? Os montes se derretem. E os outeiros? Continue.
Os montes se derretem e a terra se levanta diante dele, sim. O mundo e todos os que nele habitam. Versículo 6. Agora, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Glória a Deus. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Se os montes se derretem, olha o gelo se derretendo. Olha a camada de ozônio que o homem fez com ela e o que está acontecendo, o aquecimento global. Olha que quando nós chegamos no verão, existem pessoas que não suportam mais. O que é isso, pastor? É Deus. O que é isso, pastor? É Deus mexendo com a natureza, dizendo: eu tenho o controle da natureza. A natureza está nas minhas mãos. O gelo está se derretendo, a camada de ozônio está aberta. Aquilo que antigamente, o calor que não tinha antigamente, parece que o sol está mais perto de nós. O céu está ficando vermelho com o pôr do sol. A gente tira a foto e acha lindo, mas é Deus dizendo: olha a minha manifestação. E pastor, é tempo da graça. É tempo da graça, é Deus advertindo a igreja. Então, diga comigo assim: meu Deus, me ajuda a abrir a minha visão espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. É o tempo de nós abrirmos a nossa visão espiritual e ver o que está acontecendo e não ficar desapercebido. Abacuque vai dizer a respeito do profeta Abacuque, ele fala, ele tinha certeza no capítulo 3, versículo 2, acho que é isso. Você vê que eu estou falando dos profetas menores aqui, onde a nossa lição está passando. Abacuque, é um tempo da ira, da manifestação da ira de Deus. É difícil, pastor, o que o senhor está falando? É um tempo, e Deus mantendo a sua igreja, Deus mantendo o seu povo debaixo da sua graça. Glória a Deus. Por que, pastor? Pastor, mas e o que acontece quando alguém morre por conta do coronavírus, esse negócio? Isso não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque para Deus, Ele vai falar, eu vou ler no final, a respeito do que é morte para Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o partir aqui é ganho, filho. Então isso aqui para Deus é apenas o nosso corpo. Mas leia aqui o Abacuque falou, por gentileza. 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. Segura um pouquinho, Gil. Ouvi a tua palavra aí. Abacuque estava orando. Abacuque estava orando já por um desespero da situação espiritual do povo de Deus. Lê. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. É Abacuque dizendo: Deus, tem misericórdia do povo de Israel. Quando o Senhor se irá, Senhor, tem misericórdia deles. É nós hoje. Deus está irado, pastor. Quem sou eu para falar de que Deus está, Deus não está? Porque Deus é Deus, pronto. Mas eu sei que Ele está nos alertando. Eu sei que tudo que está acontecendo no globo terrestre está chegando mal às suas narinas. Eu sei que a corrupção moral, a corrupção econômica, a corrupção política é o mesmo que acontecia com o povo de Judá. É o mesmo que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: o povo comia, quem tinha dinheiro comia. As mulheres daquele tempo, ele vai dizer, como vai dar o exemplo de vacas de Bazã, que era um campo fértil, onde as vacas engordavam, ficavam bonitas, roliças, e ele vai comparar as mulheres de Samaria. Palavra difícil de se ouvir. Por quê? Porque elas estavam preocupadas com a sua aparência. Elas estavam preocupadas em os homens olharem e ver a sua maquiagem. Elas estavam preocupadas em ver a aparência, e Deus usa o profeta Amós para dizer: vocês estão igual a vaca de Bazã. Estão preocupados com a formosura.
e estão se esquecendo do principal, que é não pecar. Estão esquecendo do principal. Vocês vão, o marido de vocês, olha só, o marido de vocês estão indo lá, estão oprimindo o mais pobre, estão oprimindo os fracos. E sabe o que vocês fazem? Estão se tomando vinho, quando chegam em casa ficam todas preparadas, esperando eles, dizendo: olha, vem, vamos tomar vinho, vamos aí, vamos se alegrar, vamos se embebedar, fazendo ele pecar mais ainda, fazendo ele oprimir mais ainda. Deus estava dizendo de uma crise terrível familiar que estava em Israel. Contexto da palavra, não tem para onde fugir. Isso é a palavra de Deus. Ele está falando de um contexto familiar, de um contexto espiritual, de um contexto econômico, de um contexto político. Deus está alertando tudo isso, dizendo: tudo que vocês estão vivendo está destruído por causa das vossas transgressões. E eu estou de olho em tudo isso. Você acha que Deus não está de olho no Palácio do Planalto? Você acha que Deus não está de olho nos 3 poderes que regem o Brasil? Você acha que Deus não está de olho nos Estados Unidos? Você acha que Deus não está de olho na Ásia, na Europa? Você acha que Deus está observando tudo, irmãos? Deus está vendo tudo o que está acontecendo, e quando Ele se manifesta assim, é Ele causar um terremoto e as pessoas acharem que é normal, não vai dar tempo. Outra coisa é Deus se manifestar. Por quê, pastor? Porque enquanto está longe da gente não tem problema, mas a hora que acontece perto da gente, a gente vai dizer: o negócio é feio. Por enquanto vamos deixar acontecer, vamos deixar ir, vamos embora. Aí a hora que começa a acontecer perto da gente, a gente começa a dizer assim: meu Deus, por que está acontecendo isso? É Deus dizendo: Brasil, o Brasil que sempre foi o maior celeiro de missões, o Brasil que sempre foi aquele que propagou o Evangelho, hoje o Evangelho tem sido profanado. Hoje é considerado 70% de evangélico, só que evangélico, meu irmão, entre igrejas do homossexualismo, do lesbianismo, e as pessoas estão dizendo também são evangélicos. Que evangélico o quê? A diferença é que Deus nos chamou para ser cristão, meu irmão. A diferença é que Deus nos chamou para ser embaixador, e nós temos que ser essa diferença. Porque Abacuque vai orar e dizer: Senhor, na ira lembra-te da tua misericórdia. Porque Abacuque sabia o que era a ira de Deus. Quem já experimentou, pastor? Nós nunca experimentamos uma pandemia como essa. É o que Abacuque estava dizendo: eu sei o que é isso. Parece que eles estavam vivendo hoje no mundo. Parece que eles estavam passando tudo que nós passamos aqui. Parece que o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, fora do Brasil, é tudo que os profetas estavam vivendo. Você vê como a palavra de Deus, ela se torna nova a cada manhã. Porque esta palavra é para o dia de hoje, para o dia de hoje. Para nós olharmos e dizer: realmente nós precisamos mudar. Por quê? Porque Deus, Ele não nos confronta para matar, Ele nos confronta para corrigir e nos trazer arrependimento. Deus jamais vai te confrontar para te matar, não, pastor. Ele não quer isso. Ele quer que nós tenhamos vida. Jesus, Ele disse: eu não vim para matar, eu vim para que tenhais vida, mas tenhais vida em abundância. Aleluia. No pecado não tem vida, é fora do pecado que há vida, meu irmão. Porque no pecado é só miséria, é só morte. Eu preciso terminar. E agora, pastor? Não vai fazer como Eli. Eli vai dizer assim: olha, Deus chega, usa o profeta Samuel para divertir. Ele vai dizer assim: então Deus que faça o que Ele quiser, Ele é Deus. Deus usa o profeta para divertir ele, a sua casa e tudo, mas Ele diz assim: Deus que faça o que Ele quiser. É tipo assim: eu sei que Deus tem misericórdia. E aí a hora que Deus entra com juízo. Pastor, você está pregando o juízo de Deus para a igreja? Não. Eu estou pregando arrependimento e oportunidade de Deus para nós mudarmos de postura a partir de hoje. Para nós olharmos e dizer verdadeiramente: eu quero ver o Senhor face a face, sim, mas não para juízo. Eu quero ver o Senhor face a face quando eu chegar na glória juntamente com Ele, no arrebatamento. Eu quero, mas não para Ele precisar descer aqui e tratar comigo. Não, não queira isso. Ei, meu querido, não queira isso. Vou esperar para ver o que vai acontecer. Não espere, vamos se arrepender hoje.
Eu vou esperar, pastor, para ver o que vai acontecer. Não espere, vamos mudar de atitude hoje. Eu vou esperar, pastor, para ver se alguma coisa de novidade vai acontecer. Não espere, mude de atitude hoje. O que é que Deus está preocupado com a igreja? Ó, a manifestação da graça, Apocalipse 2, versículo 8 e 11. A carta de Deus, uma das cartas de Deus às 7 igrejas da Ásia. Eu termino aqui. Essa é a nossa dispensação. Qual é a preocupação de Deus com a igreja, pastor? É isso que Deus vai falar para nós. Que mesmo em meio a tudo isso, se Ele tiver que vir, Ele vai vir para nos buscar. Não para nos olhar face a face e nos condenar, não. Ele vai vir para dizer assim: bendito, aleluia, bendita aí, ó igreja minha, ó povo meu, ó igreja eleita, ó igreja escolhida, aleluia. Que seja para isso. Se você tiver que encontrar com Deus, se eu tiver que encontrar, que eu tenho que encontrar, que seja para os seus benefícios e não para a sua ira. Que seja para Ele estender as suas mãos para mim, glória a Deus, e para você, para nós, e dizer verdadeiramente: a um coração contrito eu não desprezo. Para Deus dizer: coração arrependido eu não desprezo. Lê para mim, por gentileza. A igreja de Apocalipse 2, versículo 8 a 11. A igreja, carta de Deus à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Essa é a vitória que a igreja precisa almejar. O que é, pastor, meu irmão? Quem parte daqui desta terra é uma partida. A preocupação de Deus é com a segunda morte, que nós não podemos ter. Qual é, pastor? A eternidade no lago de fogo, que o nosso inimigo, nosso adversário já está condenado. É com isso que Deus está dizendo: olha, aquele que vencer, aquele que mudar de postura, aquele que se manter firme, eu não permitirei que ele passe pela segunda morte. Primeira morte foi o pecado, a segunda morte, meu irmão, é para aqueles que não se arrependem. Ou seja, eu e você, se nós nos arrependemos, se nós vivermos uma vida de santidade, nós não experimentaremos a segunda morte. Porque, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: não vos ignoreis quanto aos que dormem. Quem está no pecado morre, mas quem está em Cristo Jesus, ele dorme, porque vai descansar nos braços de Jesus Cristo, meu querido. É isso que nós precisamos nos manter. Não sejamos desviados dentro da igreja. Não vamos viver pecando dentro da igreja. Se arrependa hoje, vamos nos arrepender hoje. Por quê? Porque nós não passaremos pela segunda morte. Pelo contrário, enquanto muitos veem a morte chegar, nós veremos o Senhor com os braços estendidos vir nos buscar, meu querido. Quantas pessoas saem, vão para o aeroporto, como foi no voo 707 da TAM, se não me foge a memória, né? Acho que em 1996, como foi? As pessoas saíram de casa achando que iam chegar no Rio de Janeiro. Só que aconteceu? A tripulação toda se reuniu, entraram no avião dizendo: olha, senhores passageiros, apertem os cintos, bem-vindo ao voo 707, ou seja, acho que é isso, Rio de Janeiro. Homens que tinham sonhos, homens que tinham projetos, ali tinha estudante, ali tinha gente jovem, ali tinha ancião, saíram entendendo que iam chegar no Rio de Janeiro, mais de 100 pessoas. Só que quando o avião decolou,
ele não sustentou no ar, e infelizmente caiu, matando todos que estavam naquele avião, e ainda mais pessoas que estavam na vizinhança ali, com a explosão que deu. Que é isso, pastor? Pessoas que acharam que estavam indo para o voo da vida, na verdade estavam indo para o voo da morte. A igreja de Jesus não está no voo da morte. Nós estamos indo em busca da Canaã celestial. Para isso, meu irmão, devemos sim ver o Senhor face a face, mas, aleluia, com o rosto cheio de glória, sim vê-lo por aquilo que como nós chegaremos lá, e temos a certeza que chegaremos como igreja, não como réu, não pastor, não como aquele que veio pelo juízo, não, mas chegaremos lá como recompensa pela nossa vida, aleluia, nesta terra. Aleluia, receberemos a coroa da vida. Receberemos sim, pastor. Receberemos a vida. Receberemos a coroa de justiça. Por quê? Porque confiamos no nosso Deus e perseveramos nele, meu querido. Então, não que possamos, meu irmão, olhar e ser a diferença nesta terra. Jesus está às portas, está. Mas não deixe, assim como ele tem vindo e tocado a trombeta, nos alertando a respeito da natureza, a respeito das pestes, a respeito dos vírus que tem vindo, nós precisamos ser diferente. Nós precisamos olhar para tudo isso e dizer assim: olha, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de atitude. Eu não sei como você está servindo a Deus, não sei, você que está aqui na igreja, nós, eu não sei como você que está aí na sua casa está servindo a Deus, mas fica de pé em nome de Jesus Cristo. Que Deus mude a tua postura a partir de hoje. Portanto, ó Israel, assim te farei, prepara para encontrares com o teu Deus. O nosso Deus não é o dinheiro, o nosso Deus não é a riqueza dessa terra, o nosso Deus não é o emprego. O nosso Deus é o Senhor Jeová, aquele que conhece todas as coisas. O nosso Deus, aleluia, é o Senhor dos exércitos, aquele que nele não há sombra de dúvida e nem variação. Se Deus disse, meu irmão, aleluia, ele vai cumprir aquilo que ele disse. Mas eu e você precisamos estar atento para isso. Que vale uma estrutura se o nosso corpo, se a nossa vida não estiver estruturada no Senhor? Que vale uma estrutura bela se nós não estivermos firmados no Senhor? Precisamos sim estar atento àquilo que Deus tem falado para nós neste tempo. Precisamos sim olhar para essa palavra e observar o alerta de Deus e mudarmos de postura a partir de hoje. Até hoje, pastor, eu fui um crente, pastor, desse jeito, mas a partir de hoje Deus está dizendo que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, aleluia, quer ver o Senhor na misericórdia? Confessa e deixa, e segue a tua vida com Deus. Confessa e deixa, e segue a tua vida adiante com Deus, porque Deus tem muito mais para fazer pela sua igreja. Por isso a igreja de Jesus Cristo precisa estar preparada. A igreja de Jesus precisa anunciar, mas precisa ser o diferencial para este tempo. Portanto, prepara-te, ó Israel. Diga comigo: para o encontro. Não é um encontro, é o encontro. O encontro de Israel era para Deus dizer assim: olha, estou vindo sobre vocês com ira. Mas o encontro da igreja é outro. O encontro de Deus para a igreja, a graça de Deus está manifesta em nós. Que esse encontro seja para a nossa salvação, que esse encontro seja para a vida, que esse encontro seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos. Faça uma análise introspectiva agora. Como você está servindo a Deus? Não é para você olhar para a vida de ninguém. Feche os olhos. Você que está em casa também, feche os olhos. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer uma análise. Somos crentes, temos uma carteirinha, mas e aí? O que é que estamos fazendo para Deus? O que é que estamos vivendo com Deus? Somos crentes, pastor, somos, glória a Deus, mas o que Amós está dizendo? Temos nos convertido diante de tudo que está acontecendo? Ou parece que nada está acontecendo? Ei, meu irmão, não é o diabo, é Deus. Não é o nosso inimigo, é Deus que está permitindo tudo isso acontecer.
Não quero, pastor. Não temos querer, temos que obedecer a Deus. Nenhuma peste vai vir sobre nós se não for permissão de Deus. Isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é permissão de Deus para nós nos alertarmos. É permissão de Deus para nós. Ah, pastor, mas e quem? Eu não estou falando disso. Eu estou falando da igreja de Jesus estar atento. Só Deus sabe o meu amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo ao eu terminar essa palavra. Eu não sei o que vai acontecer comigo ao a igreja precisa entender isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou conseguir sair daqui de dentro da igreja hoje, eu não sei. Pode ser que eu nem a bênção apostólica dê. Aleluia. Não temos que viver achando que os nossos planos são maiores do que Deus. Viva como se Jesus voltasse agora. Viva como se teu fôlego acabasse agora. Por que, pastor? Porque é assim que acontece. Nenhum de nós sabemos. Pastor, que palavra pesada é essa? É a palavra para nós refletirmos. Ninguém tem segurança da sua própria vida, meu irmão. Ninguém tem. Chegou a hora da nossa senha. Chamou. Acabou. Ninguém quer passar na frente dessa senha, pastor. Não, mas nós vamos chegar. E isso não é morte para nós. Isso é o sono. Morte é eu continuar do jeito que eu estou. Morte é eu continuar pecando sem sair da igreja, achando que Deus não está vendo. Isso é morte. Continuar com os pensamentos impuros, achando que Deus não está vendo. Isso é morte. Continuar com as práticas ilícitas. Isso é morte. Continuar com o pecado me dominando. Isso é morte. Achando que Deus não está vendo. Deus está vendo, irmãos. Deus observa todas as coisas. E é por Ele ver que Ele me trouxe para ministrar essa palavra para o seu coração nessa noite. É por Ele te amar tanto, é por Ele nos amar tanto, aleluia, que Ele nos dá uma oportunidade de ouvir uma palavra como essa. Porque quem ama não quer que o outro se perca. Quem ama não quer que o outro caia no abismo. Deus, Ele nos ama, por isso Ele não quer que nós percamos a nossa salvação. O desejo de Deus, a Bíblia diz que é que todos se salvassem. Por isso Ele mandou seu Filho, aleluia, porque Deus amou o mundo. Não são as práticas mundanas, não. Deus amou o mundo, eu e você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso, meu irmão, é a graça de Deus. Isso é manifestação da graça de Deus. É um profeta como esse chegar e dizer: dei uma oportunidade, dei outra, eu continuo dando, então eu vou descer face a face. Aleluia. Fecha os teus olhos e veja Deus na tua vida através da graça aí. Pai, em nome de Jesus, prova, Senhor, prova, Senhor. Olha o que o salmista disse. Olha o que o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece o meu pensar, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho
obrigado pela sensibilidade, pastor Rafael. E vê se há em mim, Arabacalabassurina raça. Ele sonda a tua alma, Ele sonda o nosso coração nessa noite. Ele não nos vê como o homem vê, Ele vê diferente. Ele nos vê dando a oportunidade de nos arrependermos. Ele nos vê dando a oportunidade de se voltar a Ele. Ele nos vê nos dando a oportunidade de nos prostrarmos a Ele e dizer: Senhor, eu preciso me arrepender, eu preciso de conversão, eu preciso mudar a rota. Se preciso for, muda a tua rota nessa noite. Muda a tua rota, por quê? Porque o destino é certo, onde você vai chegar. Se preciso for, faça como o salmista Davi disse: sonda-me, ó Deus. O Senhor conhece o meu pensar, o Senhor conhece a minha trajetória. Aleluia. Isso não é vergonha. Vergonha é no dia em que Jesus nos chamar. Aleluia. O diabo dá bem-vindo para nós como igreja. Isso é vergonha. Mas você se arrepender e mudar de vida não é vergonha. Você se arrepender e verdadeiramente dizer: eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou geração escolhida de Deus, eu faço parte do atributo chamado graça, eu faço parte dessa dispensação chamada igreja, eu faço parte. Isso não é vergonha. E se precisar me arrepender, eu vou me arrepender. Se precisar voltar, eu vou voltar. Aleluia, aleluia. Pode ser rei, pode ser pastor, pode ser sacerdote, pode ser o que for. Se tiver que mudar, tem que mudar, não tem para onde correr. Pastor, mas e aí, pastor, como vai ficar a minha reputação? A nossa reputação, irmão, você não sabe. A tua reputação não é pelo que os homens apenas dizem. A tua reputação é o que o inferno está dizendo ao nosso respeito. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era reto, era temente, desviava-se do mal. A reputação de Jó não foi medida pelas pessoas. A reputação de Jó foi medida pelo inferno. Quando o diabo chegou para se apresentar para Deus, Deus vai dizer: olha, eu conheço a reputação de Jó, eu conheço quem ele é, eu sei a trajetória dele. Aleluia. Jó não é alguém que apenas sacrifica, não. Jó é alguém que sacrifica, mas vive o sacrifício que ele entrega. Ele anda reto, ele se desvia, ele vive uma vida íntegra comigo. Jesus nessa noite está te dizendo: se tiver que mudar, mude, mas vamos viver uma vida de integridade para o Senhor. Não tem vida de meio termo. Não tem vida uma hora tá, outra hora não tá. Não tem vida de uma hora tá de um lado, outra hora tá de outro. Não, meu irmão. O muro é do nosso inimigo. Ou nós estamos de um lado ou nós estamos do outro muro. Por quê? Porque no muro está o nosso adversário. Sai de cima do muro nessa noite. Jesus está mandando te dizer: sai de cima do muro da incredulidade, sai de cima do muro do pecado, sai de cima do muro da homossexualidade, sai de cima do muro do lesbianismo, sai de cima do muro da prostituição. Vamos sair de cima do muro, meu irmão, em nome da pornografia. Vamos sair da murmuração, vamos sair de cima do muro. É tempo da igreja de Jesus fazer a diferença nesta terra corrompida. Ou nós somos a igreja, ou nós vamos viver sendo enganado por aquilo que o mundo está dizendo. Mas a verdade da palavra de Deus, ela nunca poderá ser negociada por nada desta terra. Então vamos viver a palavra de Deus, sim. Vamos, se ainda tem o profeta, se tem a palavra de Deus para dizer que nós precisamos mudar, vamos mudar, porque Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos que vão contribuir. Abençoa o teu filho que vai dizimar. Prospera, Senhor. Derrama do seu bom tesouro. Derrama do seu bom celeiro. Não deixa que o migrador, o devorador venha sobre os teus servos, não. Mas que tenhamos vida, Senhor, naquilo que nós vamos entregar. Que possamos entregar com alegria e liberalidade. E que o teu nome seja glorificado para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar adorando ao Senhor. Nós vamos contribuir com alegria. Rebeca, vem cá, Rebeca, louvar o Senhor.
Sua irmã Rebeca vai estar louvando ao Senhor, enquanto nós vamos com bastante alegria contribuir para a obra de Deus. Entregue, você que tem o seu dízimo, vem à frente, nós vamos estar abençoando. Você que tem a tua oferta, entregue com alegria, liberalidade, que a bênção do Senhor estará sobre a tua casa, estará sobre a tua família e sobre os seus. Amém? Glória a Deus. Irmã Rebeca vai estar louvando ao Senhor enquanto nós contribuímos com alegria. Glória a Deus. Aleluia. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram aqui pregando a palavra. Imagine abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac, Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo naquela linda cidade, nós iremos morar, veremos Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Glória a Deus, essa é a nossa esperança. Meus irmãos, nós vamos encerrar nossa reunião. Domingo Escola Dominical, a lição de número 3, né? Profeta Joel, glória a Deus. É isso? Profeta do avivamento, profeta Joel, que é o profeta do derramamento do Espírito, né?
Então vai ser bênção, domingo, escola dominical presencial. Venha para a escola dominical, não fica dormindo não, desperta tu que dormes. Tem um hino do nosso irmão, eu acho que é Zaqueu, rapaz. É que é Zaqueu? Não lembro. Que fala da escola dominical, né, Rafa? Você lembra? Essa é a nossa escola, escola dominical. Essa é a melhor escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, do Senhor está roubando. Do Senhor está roubando. Quem aqui chega atrasado, o seu nome fica ausente, ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. O professor vai explicar. Ele assenta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar e não ouve o relatório. Ele pensa com certeza que essa escola é dormitório. Vamos nós, meus irmãos, sempre como bons cristãos, combater a negligência e consagração. Aleluia! Escola Bíblica Dominical, irmãos, é a maior escola teológica do Brasil e fora do Brasil, do mundo. Amém? Escola, não sei se vocês sabem, mas no exército é contado com banco de horas, não sei como que fala no acadêmico assim, mas é contado, é como formação, né? É acadêmica a escola bíblica dominical, tá certo? Então, escola dominical não é apenas um dia que você vem aqui, eu vou lá porque é domingo e eu já estou acostumado. Não, é um aprendizado diferenciado. É onde você tem a oportunidade de perguntar para o professor, de falar daquilo que você aprendeu, de refletir aquilo que Deus tem falado aí através dos professores que Deus tem levantado. Pior coisa é para você que está em casa, que pode vir para a escola dominical. Pior coisa é o professor estudar a semana inteira. E quando chega no domingo, ele está esperando a classe, e a classe não aparece. Parece que tudo que você fez foi em vão. Então, por favor, venha para a escola dominical. Quem não pode é o grupo de risco que a gente entende. Mesmo assim, ainda tem irmãos que estão aqui. E às vezes quem pode fica dormindo. Então desperta e vamos ir para a escola dominical, tá certo? Vai ser benção. Domingo à noite, grande culto da família. Vamos ficar de pé que a hora já foi. Vamos encerrar nosso culto, nossa reunião, porque o culto continua. Encerramos a reunião, mas o culto continua. Deus abençoe os obreiros, os irmãos que estiveram aqui. Culto Mulher V, amanhã vai ser no Vila Nova. Culto Mulher V amanhã, toda a região regional, lá nos Nações Unidas, número 720. Não, aí. 505, né? 720 é nós. 720 é casqueiro. Então, Nações Unidas, né, no Vila Nova vai ser o culto com as mulheres lá amanhã. Todas as mulheres virtuosas, mulheres V, estejam lá, tá bom? Que vai ser uma noite de bênção e de vitória para a vida de vocês. E nós, os homens F, ficaremos cuidando das crianças em casa, tá bom? É isso, Gil? Quem não tem criança vai cuidar da mãe, né, Gil? Quem não tem, mas é assim. Graças a Deus. Deus abençoe, vamos orar. Diácono, irmão Nilton, vem cá, irmão Nilton, agradecer ao Senhor. Irmão Nilton, vai orar e agradecer. Quero mandar um abraço para o William que não perde uma live. William, corintiano, sobrinho do irmão Calbi. Eu fui na casa dele a semana passada, fomos lá, eu estava esquecendo já. William, um abraço, Deus te abençoe, está conectado com a gente aí. Também vamos orar pela vida da nossa irmã Jussara, que está completando mais um ano de vida, ela está lá em Assis, né?
Deus abençoe a irmã Jussara, que está lá em Assis e está aniversariando. Também a Thalita, vem cá, Thalita, que está completando hoje, a missionária Thelma, que completou ontem, né? Vem cá, Thelma, vamos orar pela missionária Thelma, que completou mais um ano de vida ontem. Teve bolo, teve moranguinho, teve brigadeiro lá. Rapaz, foi bênção lá, hein? Não pode ter aglomeração, mas ela com o José Carlos lá. Cadê o José? Já está lá embaixo, está lá na contenção lá. Mas teve bolo lá ontem, foi vitória, né, Thelma? Graças a Deus. Deus abençoe Thelma, Deus abençoe Thalita. Deus continue acrescentando muitos e muitos anos aí, né, Zé? Até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe José Carlos. E continue orando pelo pastor Rezende. Precisa muito das nossas orações. Estão tratando, estão cuidando dele, né? Está recebendo oxigênio, mas cremos que daqui a pouco ele já está testemunhando aí do milagre do Senhor na sua vida, e nós também estaremos testemunhando. Então os irmãos continuam orando pelo pastor Rezende. Ele, pastora Diná, também precisa muito das vossas orações, amém? Pastor José Pereira, estivemos lá agora no pastor Pereira, abençoando ele. Foi o aniversário dele, e nós fomos levar o presente em nome de toda a igreja do Casqueiro. Estivemos lá hoje, né, Gil? Eu, o pastor Gideon, o pastor Rafael, estivemos lá representando a igreja aqui, e fomos levar o presente lá, e também o ministério do nosso pastor. Fomos levar a bênção do pastor Rezende lá na casa dele, tá certo? Amém? Domingo tem novidade aqui para os irmãos, eu creio que vai ter novidade aqui. Venha domingo então, que vai ser bênção para toda a igreja, vai ser bênção. Continue orando por nós, e vamos que vamos. E acho que, eu falei do William, não posso esquecer também do Sérgio. Sérgio, rapaz, Sérgio está lá, ligadão lá. Sérgio, um abraço, Deus abençoe. A mãe, como é o nome dela, da mãe? Luísa. Irmã Luísa, Deus abençoe a irmã Luísa. E a sua a outra, Débora, esposa do Calbi. A irmã, esqueci o nome dela. A mãe do William. É a mãe do William? Calbi esqueceu. É a família dele, mas ele esqueceu. O Calvi está pegando uma coisa do pastor. Calvi está passando, não tem jeito não. 1 ano e 8 meses. Está passando. Glória a Deus, vamos orar então. Que Deus dê saúde a todos aí, em nome de Jesus. Nilton. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar a Deus, agradecer, né, por a palavra nesta noite. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, a tua igreja que aqui está reunida, Senhor, também aqueles que estão em seus lares ouvindo, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, contempla cada um neste momento, Senhor, vai abraçando com as tuas mãos santa e poderosa, dando a vitória em nome de Jesus, Pai. Abençoa também as tuas filhas que completaram o seu aniversário nesta data de ontem, ó Pai, que o Senhor venha abençoar e dar grandes bênçãos, Senhor, na vida de cada um deles, fazendo que eles venham também te servir, ó Pai, todos os dias das suas vidas. Pai, abençoa e derrama da tua graça sobre cada um, Pai. Abençoa o nosso pastor Rezende, também que se encontra ali internado, Pai. Mas nós cremos na vitória, só cremos que tu és o Deus de poder, que faz milagre, tu és ontem, hoje e eternamente, meu Pai. Por isso estamos gratos a ti, Senhor, e pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Abençoa toda a tua igreja, Senhor, que agora vão, Senhor, em regresso aos vossos lares, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar e dar graça, dando uma noite de paz e um sono reparador, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Estenda a tua mão. Deus abençoe o pastor Marcelo Pereira, pastor Marcelão, meu amigo lá de Boracéia, que eu vi ele conectado aqui. Um beijo no coração. Deus abençoe, pastor Marcelo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, nosso eterno amigo e companheiro, seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz e tenham um excelente sábado em nome de Jesus. Até domingo, se Deus disser que sim.